Igreja, vamos ouvir o nosso Deus falar conosco nesta manhã? Você está preparado? Então vamos. Abra, por favor, capítulo 20 do Evangelho segundo o apóstolo João. João, capítulo 20. Se dividíssemos o capítulo 20, nós poderíamos dividir em 3 partes. E você notaria que a primeira parte, João ele dedica a sua escrita ao evento da ressurreição do nosso Senhor Jesus, iniciando o capítulo 20. Na segunda parte, ele escreve sobre as aparições de Jesus para os seus discípulos pós-ressurreição, como nós vimos. Ele apareceu a Maria Madalena, ele apareceu depois aos irmãos que estavam numa sala, reunidos, irmãos e irmãs, discípulos, aqueles que seriam seus apóstolos aqui há alguns dias, e também para mulheres discípulas dele. E na sequência, também num outro domingo, depois de 8 dias, ele apareceu aos discípulos novamente, aqueles que estavam numa sala, e também a um discípulo que não estava lá com eles na semana passada. Ele apareceu no outro domingo a Tomé. E Tomé então pôde ter a sua fé avivada pela presença do Redentor Jesus Cristo ali, quando ele declarou: Senhor meu, Deus meu. Agora, na terceira parte, então, findando o capítulo 20, nós estamos diante da declaração de propósito de João. Pode anotar, declaração de propósito de João. Ele apresenta o motivo para escrever o livro que ele escreveu. Ele apresenta o porquê, o propósito de ter escrito este evangelho que leva o seu nome. E também ele encaminha o leitor para o encerramento do livro. Nós estamos terminando de estudar expositivamente o Evangelho segundo o apóstolo João. Então, por favor, João, capítulo 20. Vamos ler todos juntos. Leia aí na sua versão, que eu vou ler aqui na minha. Leia em voz alta, leia crendo, leia pela fé, leia ouvindo o Senhor Jesus falando, ou Deus falando, por meio da escrita inspirada pelo Espírito Santo nas penas do apóstolo João. Leia. João 20, 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Há quem diga que João 3,16, quem lembra de João 3,16? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há quem diga que João 3,16 e estes versos, findando o capítulo 20, 30 e 31, foram escritos por João para resumir o amor de Deus pelos seus escolhidos e também o amor de João pelo Senhor e pelas almas perdidas. Estes versos, tanto João 3,16 quanto João 20, 30 e 31, são versos densamente evangelísticos. Eles foram escritos com palavras ao mesmo tempo simples e ao mesmo tempo poderosíssimas. E saiba que este propósito evangelístico aqui na escrita de João não foi somente para suscitar, para gerar fé naqueles que não têm fé. Porque a proposta da escrita evangelística é para suscitar fé naqueles corações que estão mortos, para fazer com que uma pessoa creia. Mas não pense você que a escrita evangelística é somente para aqueles que precisam do evangelho, porque não o têm por não serem crentes. A escrita evangelística também é para você e para mim. Nós precisamos ouvir o evangelho todos os dias, a todo instante. Relembrarmos as boas novas de salvação de Cristo Jesus para você e para mim. Por isso esse texto é para nós também, os que cremos. Não importa o tempo que nós temos de caminhada, não importa a intensidade da sua e da minha fé, nós todos passamos por momentos de luta contra a nossa natureza pecaminosa, vacilante, instável, e a nossa fé infelizmente caminha junto. Infelizmente o pecado atrapalha a fé. A nossa natureza pecaminosa atrapalha a fé, porém aquele que está em nós, aquele que nos deu o dom da fé, persevera em nós, para nós continuarmos crendo, por meio da palavra do Senhor. Por quê? Porque o Evangelho deve ser pregado para não crentes e para crentes.
Eu dividi este trecho, então, em 3 pontos importantes. O primeiro ponto, no versículo 30, propósito dos sinais. Segundo ponto, o início do versículo 31, a suficiência das Escrituras. E o terceiro e último ponto, finalzinho da escrita do versículo 31, a supremacia de Cristo. Então vamos lá. O primeiro ponto, o propósito dos sinais. Versículo 30, na verdade, quando João escreve na verdade, fez Jesus, ele está fazendo com que nós, leitores do Evangelho, possamos voltar com a nossa memória, com a nossa lembrança de tudo aquilo que nós já lemos até aqui. Ele fala assim, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos não somente aquilo que eu escrevi. Fez Jesus muita coisa que eu não consegui escrever. Muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Porque você pode pensar, não, mas João registrou 7 milagres, 7 sinais, mas só isso que Jesus fez? Não, Jesus fez muito mais, é que João está dizendo, eu não consegui escrever tudo. Muitos sinais, muitas maravilhas, muitas obras, muitas falas, muitos toques, muitos contatos, muitas conversas. Jesus era Deus aqui na terra. Este verso faz uma conexão não somente com o contexto imediatamente anterior aqui do capítulo 20, sobre os acontecimentos pós-ressurreição, mas ele faz o leitor trazer à memória tudo o que foi lido desde o primeiro verso, no primeiro capítulo do Evangelho. Você tem que recordar agora, leia novamente todos os 19 capítulos anteriores. Comentaristas como o pastor John MacArthur, então, ensinam que os 4 evangelhos, eles registram aproximadamente 40 milagres realizados por Jesus, quando ele esteve entre nós. Os 4 evangelhos. E os 4 evangelhos compõem o que chamamos de literatura evangelística, registro histórico num arranjo literário evangelístico, é isso que os teólogos chamam, os 4 evangelhos. E os 4 evangelhos compõem o resumo de todas as palavras e atos de Jesus que o Espírito Santo julgou necessário que fossem relatados, que fossem escritos, que fossem lembrados e anotados por esses 4 homens, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, assim o Espírito Santo fez. Ele inspirou estes 4 homens para escreverem o que escreveram sobre as boas novas de Jesus Cristo para a salvação. Foi isso que Deus quis que tivéssemos em mãos sobre Jesus. Por isso, especulações de livros apócrifos da infância de Jesus, da adolescência de Jesus, que pegou uma pombinha e ressuscitou a pombinha. Esses livros apócrifos não nos pertencem com relação à firmeza e à segurança da nossa fé. A nossa fé está baseada nos 4 evangelhos que foram inspirados por Deus, escritos por esses 4 homens, e isso nos basta. Aqui, a base da nossa fé, está aqui nos relatos históricos registrados por esses 4 homens que foram inspirados pelo Espírito Santo. Contenha-se com isso. Aliás, é muito para nós. Já é demais para nós. Já é perfeito para nós. Os 4 evangelhos já são perfeitos para nós, os 4 evangelhos. Seria humanamente impossível anotar cada momento da vida perfeita de Jesus. E João, por exemplo, ele não relatou como se tivesse uma câmera na farda, né? Os policiais sabem o que estão querendo fazer aí, né? Uma câmera na farda para filmar 24 horas a todo momento, o que o policial vai fazer, deixar de fazer numa ocorrência. Os apóstolos, os discípulos não tinham uma câmera na farda para registrar detalhe por detalhe do que Jesus, como Jesus olhou, como Jesus falou, como Jesus tocou, como Jesus curou, como Jesus confrontou, como Jesus consolou. Não, era impossível. Aliás, é o que João, quando ele chega no final deste evangelho, maravilhado que ele estava por seu Senhor, ele escreve no último verso do último capítulo, leia lá, vira a página se for nessa forma a edição da sua Bíblia, ou então sobe um pouquinho na tela, se você está lendo pelo celular, João 21, 25. O que João escreveu no finalzinho deste capítulo? Jesus fez também muitas outras coisas. E olha que maravilha, se todas elas fossem escritas, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Que coisa maravilhosa. Minha avó tinha uma Barça. Lembra da Barça? A Andresa lembra da Barça. A Barça tinha lá 40 volumes, 30 volumes, sobre ciência, biologia, história, geopolítica, tal. Baita.
Assim, se você fosse ter Barça, quem tem Barça hoje escrita, guardada, são vários volumes, enorme. Isso não é nada, perto do que Jesus fez e que João gostaria de ter escrito, mas o Espírito Santo não deixou escrever. Foi isso que ele falou, gente, não dá. Eu escreveria, se fosse humanamente possível, eu escreveria, diz João, e não caberia no mundo os livros que eu fosse escrever a respeito da vida, a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como nós já estudamos, o apóstolo João, ele registra 7 sinais, 7 milagres, que somente ele chama de sinais, realizados por Jesus. Os outros evangelistas, que nós chamamos dos evangelhos sinóticos, que têm a mesma ótica, Mateus, Marcos, Lucas, eles chamam os milagres de Jesus de milagres. Mas João chama os milagres de sinais. E ele registrou 7, nós já vimos. Primeiro, transformação da água em vinho, só para fazer com que você relembre. Segundo, a cura do filho de um oficial romano. Terceiro, a cura do paralítico no tanque de Betesda. Quarto, multiplicação de pães e peixes. 5, Jesus andando sobre as águas. Sexto, a cura de um cego de nascença. E o sétimo, a ressurreição de Lázaro. Foi o último milagre relatado pelo apóstolo João, que ele chama de sinais. E a palavra sinais nos dá a indicação de um foco, nos dá a indicação de um propósito dos milagres. Milagres são sinais porque eles focam, eles apontam para uma realidade além deles. É como que uma placa ela não aponta para ela mesma, uma placa ela aponta para uma realidade a mostrar. Desta forma, portanto, os sinais eles apontam para quem? Não para si. Os milagres, Jesus não fazia milagre pelo milagre para deixar o povo alvoroçado e satisfeito por pão, por peixe, daqui a pouco querendo mais pão, não. Jesus realizou milagres para apontar para Ele mesmo. Por isso sinal. João fala, milagre é um sinal, apontam para uma realidade além deles. Por isso que crentes verdadeiros, eles não buscam e vivem atrás de sinais, obcecados por milagres ou pelo sobrenatural. Crentes verdadeiros já têm o conhecimento suficiente de sinais descritos na palavra de Deus, e esses sinais descritos na Bíblia nos apontam Jesus, o Salvador, aquele que de fato as nossas almas necessitam e por quem ela suspira. Você não precisa ver mais sinal hoje. Você não precisa ver mais milagres, a ação sobrenatural de Deus, como, por exemplo, você ver um anjo descendo na sua sala para falar para você, arrependa-se, busque a Deus, eu vou fazer uma transformação na sua vida, vou curar sua unha encravada. Você não precisa disso. Você já tem os sinais que apontaram para Jesus Cristo, que Ele é tudo o que você precisa. E está aqui registrado nas Escrituras. Imagine, por exemplo, você viajando para a Disney, você foi com a sua família lá para os Estados Unidos, e você então chega numa estrada ali, no estado da Flórida, na cidade de Orlando, ali você está quase para chegar na Disney, e aí você para do lado de uma placa, e a placa está dizendo assim, a Disney World a 20 quilômetros, e você vai tirar foto com a sua família, ali do lado daquela placa, e vai falar para toda a sua família, ok, vamos voltar. Estamos satisfeitos. Está ótimo. Esta placa já nos fez entender o que é a Disney, e nós precisávamos dessa placa, dessa indicação. Nós não conhecemos a Disney, mas tudo bem, pessoal, vamos voltar. Você gastou 60 mil reais para fazer passaporte, visto, não sei o quê, muito mais até, e você volta para casa. Não. O que o João está mostrando para nós? O João está mostrando para nós que a expectativa cristã, do verdadeiro cristão, é ter Jesus, é ansiar por Jesus, é conhecer Jesus. Os sinais, os atos miraculosos de Deus apontam para a glória do Filho de Deus, Jesus. E eu digo mais, nem todos os que viram os sinais creram em Jesus. O sinal aponta para Jesus, mas ele não supera a dureza de coração de ninguém. Não é o sinal que mudou o coração daqueles que creram. Não é o sinal que você leu, que você viu, que Jesus ressuscitou a Lázaro, e você dizendo assim, esse acontecimento mudou a minha vida. Não! Não tem esse poder. Quem mudou a sua vida foi aquele que fez este ato miraculoso, portentoso. Foi Jesus, e é Ele que muda a sua vida. Ninguém rompe a surdez da alma a não ser Jesus Cristo. Quem cura a cegueira espiritual é Jesus, e Ele se revela
através da iluminação do Espírito Santo. E se o Espírito Santo não iluminar uma mente em trevas para crer em Jesus, de outro modo não crerá, ainda que faça chover fogo do céu. Você já parou para pensar nisso? Portanto, você não precisa de milagres contemporâneos. O que eu quero dizer é algo do sobrenatural, porque nós somos objeto de milagre a todo instante. Se o seu coração está batendo, não é porque você está numa tomada, mas é um milagre de Deus, da vida, fazendo com que o seu coração bata com energia, vindo da parte dele. Isso é milagre. Mas a gente não precisa ver nada do sobrenatural para robustecer, para aumentar a nossa fé, e muito menos aquele que não crê, não vai ser salvo porque viu um ato miraculoso, mas ele vai ser salvo por Jesus Cristo, por crer pela fé em Jesus Cristo. Ponto. Portanto, nós não precisamos ver. Justamente porque você, pela graça, foi alvo do poder vivificador do Espírito Santo, que regenerou você, que abriu o seu entendimento. Então você passou a ser um bem-aventurado, verdadeiramente feliz. Faz um link agora com a pregação passada. Jesus disse que mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Gente, na verdade, Jesus está dizendo assim, ó, nós somos melhores, num bom sentido, por favor, do que Tomé. Porque poderia haver assim uma discussão entre os crentes lá no céu. Eu vi o Senhor, eu estava lá com ele, você não viu. Mas Jesus está dizendo assim, os que não viram estão numa melhor posição com relação à fé. Perceberam? São mais felizes, são bem-aventurados. Nós vamos chegar lá para Tomé e falar, Tomé, pela graça de Deus você creu em Jesus Cristo, e eu, Tomé, porque você viu, e eu, Tomé, pela graça de Deus, criei em Jesus Cristo porque eu não vi, mas eu criei pelo poder do Espírito Santo, pelo dom da fé no meu coração. Portanto, o propósito dos sinais é apontar para a glória do Filho de Deus, Jesus. Segundo ponto, suficiência das Escrituras, versículo 31. Estes aqui, João está se referindo a tudo aquilo que ele escreveu dali para trás, não somente se referindo aos sinais, mas todo o registro. Estes, porém, foram registrados para que creiais. Presta atenção, quando João ele menciona o termo registrados, ele está se referindo à ação de escrever, de escriturar, isso é no original, de registrar em palavras. Portanto, a conclusão que se chega aqui é que João ele faz referência a tudo o que Deus quis que fosse escrito. Tudo o que Deus quis que fosse escrito é suficiente para que creiamos. E para nós hoje, o que Deus quis que fosse escrito? A Escritura. Toda a palavra de Deus, tudo aquilo que Deus quis revelar sobre si mesmo, sobre o homem, sobre a salvação, está registrado, está escrito, foi escriturado. Deus inspirou homens, através do seu Espírito Santo, para registrarem em livros que foram definidos por Deus e fechados por Deus, por isso o termo cânon. Quem sabe numa EBD a gente possa esclarecer um pouco mais e aprender um pouco mais sobre a canonicidade dos livros. Mas Deus então, ele definiu, ele fechou neste grande livro chamado Bíblia ou Escritura Sagrada, tudo o que ele queria que fosse registrado sobre ele, sobre o homem, sobre o seu filho, sobre a salvação de um povo e sobre a condenação do resto. Tudo está aqui. Portanto, a Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente. Mas ela é suficiente para quê? Ela é suficiente para tudo. A Bíblia é suficiente para tudo. Em especial para revelar quem Deus é, quem um homem é em relação a Deus, quem Jesus é. Contudo, nós temos uma finalidade, um propósito muito especial e único que somente é encontrado nas Escrituras. Queridos, as Escrituras são o meio que Deus deixou para produzir
Fé pelo agir sobrenatural e eletivo do Espírito Santo. As palavras contidas nestes 66 livros são poderosas para produzir fé. Estes foram registrados. O que foi registrado? Para quê? Para que creiam. Para que creiam. Portanto, entendam, crer pela fé é o único meio de salvação em resposta à graça de Deus, ok? E o instrumento que Deus usa para produzir fé e salvação é a palavra de Deus. É o que o apóstolo Paulo reproduziu no seu ensino aos Romanos, capítulo 10, versículo 7. E assim, a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Cristo. Não há outro meio. Não vem fé por você ler palavras bonitas numa revista de dicas de uma vida boa. Não vem fé, inclusive, por palavras de homens de Deus e de mulheres de Deus que escrevem livros muito bons para nós. Não vem fé através disso, de escrita genérica. Não vem fé por palavras fora da palavra de Deus. Você já parou para pensar nisso? É a palavra de Deus que produz fé, e ela sim é poderosa, pela ação do Espírito Santo, para produzir fé no seu e no meu coração. E com relação à revelação de Deus a nós, através da suficiência das Escrituras, você precisa entender e relembrar, para quem já sabe, que Deus se revelou de duas formas. Há uma revelação de Deus geral. É Deus se revelando através da criação e da operação diária da criação. Você, olhando para a criação, você não pode ver a não ser a assinatura de Deus. Salmo 19, versículo 1 diz isso. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Anuncia, fala, revela. A natureza criada fala, deixa bem claro, proclama para quem quiser ver e ouvir e entender que existe um Deus. Não tem como fugir disso. Esta revelação geral revela Deus, mas não revela a verdade salvadora. Para isso é necessária outra revelação, a revelação especial, a revelação específica. E para isso aprove Deus se revelar neste livro aqui, a Bíblia. Ninguém é salvo olhando para a natureza. A salvação vem pela palavra de Deus, o Evangelho que foi escrito, que foi deixado, para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Revelação especial, revelação escrita. Aqui, igreja, creia, é Deus falando. É Deus pronunciando a sua vontade. É Deus se revelando claramente, expressamente. Deus fala. Você quer ouvir Deus? Leia a Bíblia. Eu trouxe aqui um trecho extraído do artigo A Certeza do Cristianismo, escrito por Norberg, traduzido por nosso irmão César Paiva. Essa semana ele colocou lá no grupo da igreja. Eu achei muito instrutivo o artigo que ele colocou lá. E o trecho que eu peguei, uma parte lá, um excerto do artigo, o escritor colocou o seguinte: Deus falou. Sim, Deus falou. Esse é o fundamento da nossa epistemologia. O que é epistemologia? É o estudo do conhecimento. Ou, em outras palavras, por que conhecemos o que conhecemos? Por que você sabe o que você sabe? Isso é epistemologia, né, César? Por que você sabe o que você sabe? Então, voltando. Deus falou. Sim, Deus falou. Esse é o fundamento da nossa epistemologia. Isto encontra-se na autorrevelação da palavra de Deus. É a comunicação autoritária do Criador, portanto, à sua criação. Se alinharmos os nossos pensamentos com a palavra de Deus, nos envolveremos de forma consistente no verdadeiro conhecimento e na realidade. Não é a realidade que dita a palavra de Deus, é a palavra de Deus que dita a realidade. A cosmovisão
deve ser baseada na palavra de Deus. Do contrário, a cosmovisão está totalmente equivocada. É da palavra de Deus que parte todo o conhecimento, secular e religioso. Todo. E é Deus falando. Veja que interessante. Nós temos um hábito, e é um hábito muito bom, muito saudável, fortalecedor para a vida cristã, ler outros livros de cunho cristão saudável, sim. Eles nos ajudam a compreender inúmeras temáticas da vida cristã, com certeza. Porém, não substitua a leitura da Bíblia pela leitura de outros livros. Há uma frase que diz assim: você pode passear nos livros, mas você deve morar na Bíblia. Faça de outros livros a cereja do bolo, a sobremesa, ou quem sabe até o palito de dente. Mas a consistência da sua vida cristã, a base, o fundamento, a âncora para a sua alma é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é poderosa. Ela é a voz de Deus falando com você e comigo. A palavra de Deus, ela é espada de dois gumes. Nenhum outro escrito senão a palavra de Deus. A Bíblia para nós é o livro dos livros. Por quê? Porque nenhum outro livro neste mundo, por melhor que seja, tem o poder para produzir fé nos corações, a não ser a Bíblia. Queridos, isto aqui é a palavra viva do Deus vivo. Deus falando. Ninguém impede o agir soberano e poderoso da fala de Deus através deste grande livro. A palavra de Deus é poderosa. Por isso eu vou pedir para as crianças que estão com um papelzinho aí, com uma caneta, um lápis, escreva aí, por favor, criança. Vou falar para você uma frase, você vai escrever aí. Presta atenção. Os grandões também podem escrever se quiser. Escreva aí: a Bíblia é Deus falando comigo. Vou repetir, criança, escreva: a Bíblia é Deus falando comigo. Meu irmão, minha irmã, você acredita que este livro aqui é uma espada afiada nas mãos do onipotente Espírito Santo, que age de forma eficaz para realizar o plano soberano de Deus para a redenção? Você acredita nisso? Meu irmão, minha irmã, você acredita que este livro aqui, ele pode invadir, ele pode penetrar o mais profundo do coração humano, um coração sombrio, um coração duro, um coração teimoso, e transformar completamente esse coração morto em um novo coração, pronto e apto para crer? Você crê que a palavra de Deus é apta para isso? Se você crê, é porque o poder penetrante da palavra de Deus, pelo agir do Espírito Santo, invadiu o seu coração, que era duro, que era teimoso, que era morto, mas foi invadido e foi transformado e foi vivificado pelo poder da palavra de Deus. Não houve outra maneira. A palavra de Deus é poderosa e é suficiente para nós crermos em Jesus Cristo. A Bíblia é o meio poderoso e suficiente de Deus, que Ele deixou aqui debaixo do sol para produzir fé pelo agir sobrenatural do Espírito Santo. Louvado seja Deus, e agradecemos a Deus pela maravilha da palavra dele a nós. Terceiro e último ponto, no versículo 31 ainda, a supremacia de Cristo. Nesse último ponto, então, você precisa ser convencido que a Bíblia é o meio que Deus deixou para produzir fé pelo agir sobrenatural do Espírito Santo, mas produzir fé, produzir crença, produzir confiança, não em dias melhores. A palavra de Deus, ela produz fé, produz confiança, produz crença, não em melhora da economia, não em que as coisas vão passar a dar certo, não em que o mundo vai se tornar melhor. O mundo vai de bem a melhor. O mundo vai de mal a pior. Mas é para você entender isso, mais do que isso. A Bíblia, ela nos encaminha para produzir fé, crença e confiança em Jesus Cristo.
A Bíblia é um livro sobre Jesus Cristo, o único Deus. Portanto, a supremacia de Cristo. Estes, porém, versículo 31, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. A Bíblia, ela produz no seu e no meu coração fé em Jesus Cristo. A fé produzida pela suficiência da palavra é salvadora e genuína, porque leva o crente, aquele que crê, a depositar a sua confiança no único e que pode salvar, Jesus Cristo. Benjamin B. Warfield é um teólogo do finalzinho do século XIX, início do século XX, e há muitos que dizem que ele é o sucessor de Charles Hodge. Ensinando sobre a fé, Benjamin Warfield disse, abre aspas, não é a fé que salva, mas a fé em Jesus Cristo. Cristo salva através da fé. O poder salvador reside não no ato de fé ou na natureza da fé, mas exclusivamente no objeto da fé, Jesus. Porque muitos falam, eu tenho fé. Muitos falam, você já ouviu? Não, eu acredito. Eu tenho fé que as coisas vão melhorar. Agora, no próximo governo, as coisas vão ficar boas. Você vê, vai melhorar lá na Europa, vai melhorar na América, lá na Oceania, você vê que está acontecendo coisa boa. Lá tem umas coisas ruins também, mas vai melhorar, não. As coisas vão melhorar, vai dar tudo certo. Isso aí não é fé genuína, verdadeira. Não é crença em algo sólido, algo que leva para a vida eterna. Fé verdadeira é aquela que tem o objeto Jesus Cristo. Ponto. O Salvador, o único Deus verdadeiro. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E aqui no versículo 31, então, para nós encerrarmos, João traz 3 características distintivas de Jesus. Ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus e ele é a fonte da vida. Jesus é o Cristo. Cristo, como nós já estudamos, Cristo não é um sobrenome. Nós vimos isso na minha pregação no final do ano, agora no Natal. Cristo não é um sobrenome, Cristo é um título. Cristo no grego significa, e no hebraico, Messias. Cristo no grego e Messias no hebraico significam o enviado da parte de Deus. Isso significa Cristo. Logo, todas as promessas do Antigo Testamento apontaram para Cristo. E elas já estão cumpridas em Cristo, o enviado de Deus. Todas as verdades do Antigo Testamento, como sombras a respeito do Messias, sobre aquele que viria, agora no Cristo ressuscitado, já estão claras, já estão reais, já estão completas, já estão prontas, acabadas. Cristo é aquele que Deus disse que viria e veio. É como se os judeus tiveram dificuldade para entender isso. Alguns que foram tocados, ou muitos, que foram tocados pelo Espírito Santo, entenderam que tinham que deixar a sombra e ficar com a realidade. A carta aos Hebreus explica muito isso. Mas essa analogia da sombra e da realidade é o seguinte: quando você, por exemplo, olha para uma sombra, uma pessoa que é iluminada por um foco de luz nas suas costas, e você olha para a sombra, você pensa, parece um homem, parece que é alto, parece que é gordo, parece que é magro. Dá para ter uma noção, mas não dá para ter uma noção certa, parece. Mas de repente, quando você olha para a pessoa que está refletindo aquela sombra, agora você fala, é o Pedro Henrique. Agora eu entendi. É ele, é um homem, cabelo bem cortadinho, a barba feita, está aqui, é simpático. Conheci ele. Aí você fala, que legal, você conheceu o Pedro? Conheci. E aí, você quer que ele seja seu amigo? Não quero ficar com a sombra. Muitos judeus pensaram assim. Quero ficar com a sombra. Mas os cristãos do Novo Testamento falam, não, a realidade é Cristo. Não, mas nós queremos ficar com a sombra. Com as festas, com o tabernáculo, com todos aqueles instrumentos judaizantes, tudo aquilo. Mas não, o escritor de Hebreus, ele parece que ele até parece que quer arrancar o cabelo. Não volte, não fica com a sombra, a realidade já chegou, que é Jesus Cristo. É o Cristo. É isso que o João está escrevendo aqui. Cristo, aquele que
O enviado de Deus que veio. É a realidade de Deus para nós. Filho de Deus. Quando na Bíblia você encontra a expressão Filho de Deus, para Jesus isso significa que ele nasceu de Deus e tem a mesma essência de Deus. E Jesus Cristo é o único ser humano divino. Aquele que é 100% homem e aquele que é 100% Deus. O reverendo pastor Heber Carlos de Campos explica isso com uma maestria. As duas naturezas do Redentor. O Filho de Deus é o homem Deus. Ele ocupa uma posição privilegiada e incomparável entre os homens, porque ele é o segundo membro da Trindade que se humilhou, que se esvaziou e que se encarnou. Veja lá, capítulo 1 de João, versículo 14. João já inicia dessa forma, João 1:14, sobre tabernacularizar. Esse é o termo no grego que ele usa, justamente para atiçar o pensamento judeu sobre o tabernáculo. Jesus tabernaculizou, ou tabernacularizou, habitou entre nós, 1:14. O que diz lá? João 1:14. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Queridos, aqui é muito sério. Quando João ele usa muito o verbo ver. E é importante que ele escreve isso porque ele testifica, assim como os outros apóstolos, da encarnação de Jesus. Jesus não era uma fumaça, Jesus não era algo que assim, vi, mas não vi, parecia. Não, Jesus encarnou. É Deus em carne entre nós. Eu vi, nós vimos. Tanto que na sua primeira carta ele fala, nós vimos, nós apalpamos. Ele estava ali, eu peguei nele, eu reclinei no peito daquele homem, eu ouvi os batimentos cardíacos de Jesus, eu amei um homem verdadeiro que era Deus. Deus entre nós. Jesus, o Filho de Deus. O apóstolo Paulo também ele escreve a respeito de Jesus, versículo 17 do capítulo 1 aos Colossenses, ele diz assim, ele, Jesus, é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Paulo, em outras palavras, ele está declarando Jesus, o Filho de Deus, é o próprio Deus. Da mesma forma, então, João, ele inicia, inclusive, o seu evangelho, deixando bem claro sobre quem ele iria falar. Olha lá, capítulo 1, você já está aí? Capítulo 1 de João, versículo 1. Ele queria falar sobre o verbo, e o verbo é Jesus. No princípio, era o verbo. Ele está falando sobre Jesus. Mas ele está falando assim, no princípio, lá atrás, ele já existia. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Aqui quando ele fala estava com Deus, ele está realmente mostrando que são duas pessoas. Deus Pai, Deus Filho. Estava com, não estava em, estava com Deus. E ele termina dizendo, e o verbo era Deus. Sobre esse que eu quero falar para vocês, judeus prosélitos. Judeus que estavam no cristianismo ali, ano 80, ano 90, depois de Cristo, já tristes, era uma geração que não viu o Senhor, mas precisava ter a fé aquecida. Esses eram os destinatários do Evangelho de João. E João está dizendo, Jesus é Deus. Jesus é Deus, Filho de Deus. E o terceiro ponto aí, desse versículo 31, ele é a fonte de toda a vida. Jesus é aquele que cria a vida e ele sustenta a vida no universo. Paulo escreveu isso. Nele, tudo subsiste. Obrigado. Nele, tudo se sustenta. Mas, olha lá. Se o universo não entra em colapso, se a realidade consiste de um cosmos ordenado, não bagunçado, creia, se é possível perceber a existência de um sistema natural de vida, bem elaborado, perfeitamente funcionando, creia, se há leis físicas regendo, controlando, movendo, fazendo girar de maneira harmônica a fantástica e complexa máquina do universo, João ele atribui essa obra criadora e sustentadora ao Deus homem Jesus. Versículo
3 e 4 do capítulo 1. Estamos voltando lá. Eu estou fazendo com que você fique com uma vontade de ler de novo João. Capítulo 1, versículo 3 e 4. João continua aí no início. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Criação. Versículo 4. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Jesus é a fonte de toda a vida. Mas olha que interessante, C.S. Lewis ele explica algo muito legal no seu livro Cristianismo Puro e Simples a respeito do termo vida no grego. O termo vida bios e o termo vida zoe. C.S. Lewis explica o seguinte: bios, vida, bios, é o tipo de vida que todas as pessoas têm. A vida biológica. É aquela mantida por comida, pelo ar, pela água, mas que eventualmente ela termina com a morte. Bios, vida. Zoe, Lewis explica, por outro lado, é a vida espiritual. É o tipo de vida que Deus nos dá quando nós nascemos de novo e essa vida se mantém por toda a eternidade. Zoe. Todos têm bios? Ok, sim. Todos têm zoe? Nem todos. Portanto, Jesus Cristo não somente dá e sustenta a vida, bios, para aqueles que creem. Você e eu que cremos, temos a vida, bios, sustentada por Deus. Nós existimos nele, essa existência temporal e terrena, sim. Em Cristo nós temos isto e mais. Jesus é aquele através do qual nós temos a zoe, a vida espiritual, a vida eterna. E não somente é uma quantidade de vida que nós vamos viver na eternidade. A vida eterna é muito mais a qualidade de vida que nós vamos viver com o nosso Senhor para todo sempre. E nós temos isso em Cristo Jesus. Quando nós desfrutarmos por toda a eternidade da presença de Deus, não mais com pecado, não mais com limitações carnais. Isto foi escrito para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para que crendo tenha vida em seu nome, em seu poderoso nome, em algumas versões. Você tem vida, zoe e bios, por causa de Jesus. E muito mais, a vida eterna é a zoe. É a vida espiritual que Deus já te deu em Cristo Jesus. Portanto, nós pregamos e afirmamos aqui, a quem possa interessar, a supremacia de Cristo. Jesus é supremo. Louvado seja Deus. Não há outro nome pelo qual possamos ser salvos do pecado e do julgamento eterno. Não há outro Salvador e Redentor, declaramos e reafirmamos aqui pela fé. Não há outro caminho para Deus, nós declaramos a quem possa interessar. Não há outra porta para o céu. Não há outro que nos reconcilie com Deus. Não há outro que nos justifique e nos torne justos perante Deus. Não há outro que por meio do seu sacrifício todos os nossos pecados foram perdoados. Somente Jesus é supremo. E o Jesus que é revelado nas Escrituras. Tenha certeza disso, igreja. Creia no que eu vou falar agora. A desordem, o caos, o sofrimento, a vaidade, a desarmonia que o pecado lançou à criação de Deus, um dia terá fim. Pela redenção completa, sob o domínio absoluto do Senhor Jesus Cristo. O seu Senhor, o meu Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não foram registrados neste livro. Estes, porém, foram registrados para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, você tenha vida em seu nome. Essa é a palavra poderosa de Deus para você e para mim nesta manhã.
encerrando, que estas palavras magníficas, neste que é como que o início do fechamento das cortinas do Evangelho escrito pelo apóstolo João, agora no capítulo 21, ele vai relatar alguns encontros de Jesus e vai finalizar com a restauração de Pedro. Que essas palavras ganhem o seu coração, atinjam o seu coração que não crê em Jesus ainda, e que estas mesmas palavras recupere o seu coração que está enfraquecido, fraco na fé. Elas são poderosas para isso, para o meu e para o seu coração. O Senhor Jesus veio, o Senhor Jesus morreu, o Senhor Jesus ressuscitou, e nestas palavras do apóstolo João, nós podemos crer, como ele escreveu no Apocalipse, o nosso Senhor Jesus voltará. Esse Deus, revelado na Bíblia, é um Deus que prometeu e cumprirá que irá voltar. Ele irá voltar qualquer dia desses como um relâmpago, e esse relâmpago encherá o céu do nascente do sol ao poente, e Jesus aparecerá nas nuvens com seus poderosos anjos em chama de fogo, e nós tremeremos, ficaremos maravilhados, porque veremos o nosso Senhor face a face, diz a palavra dele. E a igreja de Jesus Cristo declara nesta manhã: Maranata, vem Senhor Jesus. É o Senhor que nós ansiamos aqui, e é o Senhor que nós desejamos para todo sempre. Ora, vem Senhor Jesus, nos leve para o nosso eterno lar. Quem sabe é daqui a pouco. Que o Espírito Santo derrame em nossos corações mais reverência, mais temor, mais assombro, mais alegria, mais amor, mais adoração ao Filho de Deus, que é exatamente a imagem do ser de Deus que sustenta o universo pela palavra do seu poder. O nome do Deus eterno, o nome do nosso Senhor, que nós encontramos e nós vemos pelos olhos da fé nas páginas das Escrituras, o nome dele é Jesus Cristo. Nós adoramos a Jesus Cristo nesta manhã e nos rendemos a Ele. No nome dele que oramos e pedimos. Amém.